Inauguradas as novas salas de aula do ensino fundamental na Escola Terra Santa de Jerusalém. Um projeto para atender crianças que contou com a colaboração da Fundação Andrea Bocelli, parceiros locais e instituições. Em Jerusalém, o Stabat Mater ecoou no teatro da IMCA, com a orquestra do Magnificat, regida por Igor Farage, e a participação de Odélia Salef e Rona Sherira. Foi inaugurado em 23 de abril em Beit Hanina o novo campo de futebol do Centro Paroquial Terra Santa. O projeto é fruto de uma colaboração entre a Agência Francesa de Desenvolvimento, a Custódia da Terra Santa e o Centro de Desenvolvimento Palestino. Um projeto que promove o esporte e a harmonia social. Nicodemos e José de Arimateia, protagonistas da paixão e sepultamento de Jesus, destacam-se pela sua coragem num tempo marcado pelo medo. O seu testemunho silencioso, mas concreto, permanece um modelo de fé vivida em meio às provações. No dia 26 de abril, a paróquia latina de Ramla os homenageou. No dia 1º de maio, a Igreja celebra São José Operário, instituído pelo Papa Pio XII em 1955. Patrono universal e modelo de devoção. De Belém, as histórias daqueles que perseveram a cada dia com fé, paciência e esperança. Na quinta-feira, 23 de abril, na Escola de Infância da Terra Santa School de Jerusalém, foi inaugurada uma nova ala que visa incrementar o ensino através de jogos didáticos, incluindo arte, música e tecnologia. Graças à Fundação Andrea Bocelli, como nos conta Laura, juntamente com a Custódia da Terra Santa, incluindo o serviço técnico e os professores, foi possível realizar estes espaços de crescimento humano e intelectual. Tivemos um forte desejo de transmitir uma mensagem importante, criando um espaço onde se possa trabalhar com uma nova abordagem pedagógica, especialmente no que diz respeito às competências transversais das crianças, aquelas que chamamos de soft skills. E trabalhamos com isso por meio das linguagens da arte, da música e do digital, linguagens generativas que permitem às crianças explorar, ver as coisas sob diversos pontos de vista, que possam aprender fazendo o mesmo com seus erros e sejam protagonistas todos os dias de um trabalho de autodesenvolvimento nesses espaços. Segundo Laura, estes novos espaços, que oferecem uma nova perspectiva pedagógica, ajudarão a criança a ter um novo olhar sobre o seu próprio futuro, ensinando que o seu ser se constrói em conjunto, em comunidade. Pois, como diz um provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. As crianças precisam acreditar em si mesmas, em seus próprios talentos e em suas próprias possibilidades. Esse é o futuro aqui e em todo o mundo. Atualmente, o Jardim de Infância da Terra Santa School conta com 150 alunos e, para recebê-los nestes espaços, foram formadas turmas de 15 crianças, com uma hora de imersão neste universo de possibilidades. Antes fazíamos aulas de músicas nas salas de aula, mas com tantas crianças não era muito confortável e elas não conseguiam se expressar livremente. Mas com a ajuda da Fundação Andrea Bocelli, da Custódia da Terra Santa, do Instituto Magnífica e também do Jardim de Infância da Terra Santa, conseguimos criar este belo espaço que ajudará as crianças a se expressarem, brincarem e aprenderem de forma ativa e livre, proporcionando-lhes uma experiência maravilhosa que elas vão lembrar para sempre. As notas do Stabat Mater, o hino latino que narra a história de Maria aos pés da cruz enquanto chora por seu filho crucificado, foram tocadas em 25 de abril durante uma noite especial, organizada pela orquestra do Instituto Magnificat da Custódia da Terra Santa em Jerusalém, sob a direção do maestro Igor Farage, com a soprano Odélia Salef e a contralto Rona Sherira, no Teatro IMCA.
Essa noite estamos testemunhando um pequeno grande milagre, porque começamos a organizar este projeto antes do início da guerra. Mesmo assim, foi um desafio reunir nossos músicos cristãos, muçulmanos e judeus para apresentar uma obra-prima cristã como o Stabat Mater de Pergolesi. A ideia surgiu de uma amiga cantora que me disse que tinha o sonho de apresentar esta obra. O plano era realizar 2 grandes concertos durante a Quaresma, antes da Páscoa, porque o Stabat Mater é esse esplêndido hino a Maria aos pés da cruz que sofre pela morte de Jesus. No entanto, em meio à guerra e em conformidade com as disposições da Defesa Civil e a proibição de aglomerações, o concerto que reúne muçulmanos, cristãos e judeus em uma única mensagem de humanidade, transformando a dor em oração, foi adiado para uma data a ser definida. Decidimos realizar o concerto apesar da guerra em curso, porque o cessar-fogo restabeleceu uma certa normalidade, tornando-o possível. Certamente não é o momento ideal. A Páscoa é tempo de alegria e celebração. No entanto, continuamos a lembrar aqueles que sofrem com essa situação que permanece sem solução. Portanto, o concerto é também uma homenagem e uma oração pela paz e por uma vida melhor. I had a dream to sing this piece of Stabat Mater. I already sang it when I was in children choir and I liked it so Eu queria much. cantar Stabat Mater. Eu já havia interpretado quando estava no coral infantil e adorei. Foi lá que nasceu minha paixão pela música clássica, cantando o Stabat Mater. E eu realmente gosto de trabalhar com árabes, cristãos e judeus. Para mim, a música é a linguagem da paz e fico feliz em vivenciá-la com todos. Arabs and Christians and Jews all together. For me, music is the language of peace, and I'm very happy to do it with everybody together. Assim como Maria chorou aos pés da cruz, hoje muitas mães enfrentam a dor da perda devido à realidade da guerra que afeta o mundo inteiro. Mas esse concerto elevou uma única oração pela paz, trazendo os presentes de volta à essência da dor humana, entrelaçada com a esperança, e lembrando-os de que a beleza da música pode levar embora o sofrimento e dar-lhe um significado que transcende o tempo. No Centro Paroquial Terra Santa de Betirranina, uma colaboração entre instituições devolveu a vida ao campo de futebol. Uma iniciativa conjunta pensada para melhorar o bem-estar social e físico da comunidade local, com atenção especial a crianças, jovens e adultos. Ce projet, aujourd'hui, c'est une journée importante et heureuse ici parce que cette inauguration du terrain de football... Este projeto representa um dia importante e alegre para a comunidade. A inauguração deste campo de futebol faz parte de um programa mais amplo que a França apoia em Jerusalém Oriental, voltado para fortalecer as comunidades e promover a coesão social. O esporte jovem, neste contexto, é fundamental. Nossa colaboração com a Custódia da Terra Santa é um pilar desse percurso, uma parceria preciosa consolidada ao longo do tempo. Très important, qui date depuis très longtemps, et c'est vraiment un partenaire extraordinairement important ici à Jérusalem. A história deste campo ultrapassa os 15 anos. Construído em 2010 com um gramado natural, foi o primeiro campo de futebol da região e, por anos, recebeu todo tipo de atividade esportiva. Com o tempo, porém, a estrutura precisava de uma intervenção urgente necessária para garantir a segurança de todos, como explica Fadi Kreiten, supervisor-geral do centro. Tudo começou em 2025. Iniciamos o projeto em colaboração com a Fundação para o Desenvolvimento e com a Agência Francesa para o Desenvolvimento por meio do Escritório Escolar. Graças a essa parceria, conseguimos realizar o campo em sua forma atual.
كل المسيحيين الموجودين في المنطقة هون. O objetivo do projeto é claro: consolidar e expandir os programas do Centro Paroquial Terra Santa, requalificando as infraestruturas esportivas, criando espaços adequados para as crianças, fortalecendo as competências de treinadores e educadores e enriquecendo os acampamentos de verão com percursos de formação em valores, habilidades de vida e liderança. L'inaugurazione è proprio fatta per dare una nuova vita. Esta inauguração é realmente uma nova vida para todos, dos menores aos adultos. Um lugar aberto a toda a comunidade, não apenas para quem participa das atividades do nosso centro pastoral. Queremos que seja um espaço onde se cresça não só no esporte, mas também como pessoas, nos valores, nas relações, na vida social. Poi che sia anche una crescita umana sociale. Com mais de 1.000 beneficiários previstos, entre eles 210 jovens engajados em atividades esportivas e mais de 4.000 crianças esperadas nos acampamentos de verão. Meu nome é Cal Jashan e jogo aqui há 2 anos na posição de zagueiro. Antes o campo não era assim. Agora melhoraram muito. Todos dizem que é o melhor da região. Muito obrigado. Este centro é aberto a todos, sem distinções. As instalações são pensadas para acolher cada grupo. Nosso objetivo é melhorar continuamente os serviços que oferecemos à comunidade. Não só a comunidade, também o cônsul-geral da França se colocou à prova, entrando em campo para dar uma tacada na bola. E junto com ele, os frades da custódia da Terra Santa, que encontram neste espaço um lugar para treinar não só o corpo, mas também a fraternidade. Porque não importa quem ganha, o que realmente importa é estarmos juntos. No dia 26 de abril, na igreja que leva seus nomes, a paróquia latina de Ramela celebrou a memória dos santos Nicodemos e José de Arimateia, figuras ligadas às raízes do Evangelho e ao pulsar da vida cotidiana. Eles eram membros do Sinédrio Judaico, portanto, sua busca por Jesus é em si um ato de coragem e um exemplo vivo de fé para todos, próximos ou distantes da fé. Seu trabalho e fé concreta, não apenas em palavras, mas manifestada abertamente ao trazer as especiarias e o sudário, ao preparar o corpo de Jesus e colocá-lo no túmulo, também constituem um modelo a ser seguido. A missa solene foi presidida pelo ecônomo da Custódia da Terra Santa, Frei Agostinho Pelayo Fregoso. A homilia foi proferida pelo Frei Abdel Massi, que destacou como o coração de Nicodemos estava aberto à busca da verdade em seu encontro noturno com Jesus, apesar de sua posição social e religiosa. O novo começo não é apenas uma jornada de fé e conhecimento teórico, mas também um novo estilo de vida. A noite é escuridão e ocultação, mas Jesus proclama a fé com clareza e nos tira das trevas para nos conduzir à luz. A fé desses santos, nascida na obscuridade e no silêncio, tornou-se um testemunho concreto, a ponto de sacrificarem sua posição social. De José de Arimateia e Nicodemos recebemos um exemplo de coragem e ousadia na proclamação da fé, superando os medos que nos cercam, sem deixar de defendê-la. Coincidindo com a festa de São José Operário, surgem profundas afinidades entre ele e os santos José de Arimateia e Nicodemos. José, o carpinteiro, é descrito como um homem justo. José de Arimateia é descrito como um homem bom e justo. Nicodemos, um fariseu, é um homem em busca da verdade que se aproxima de Jesus em busca da luz. José, o carpinteiro, abraça o mistério da encarnação e suporta o seu fardo, apesar da situação difícil. José de Arimateia tem a coragem de pedir a Pilatos o corpo de Jesus após a crucificação, apesar do medo das autoridades.
Nicodemos defende Jesus perante os fariseus e participa abertamente no seu sepultamento. José o carpinteiro serviu a Jesus em sua infância, educando-o no início de sua vida terrena. Nicodemos e José de Arimateia o serviram no final de sua vida terrena. Os evangelhos registram poucas palavras sobre José, o carpinteiro, mas suas ações falam por si. Nicodemos e José de Arimateia aparecem em um momento crucial e desempenham um papel importante no silêncio. Ada Gatas nasceu em Belém, casada, mãe de 5 filhos, trabalha com os franciscanos há 25 anos. Os últimos 6 foram os mais difíceis. Há 2 meses, um dos filhos deixou o país com a família para se mudar para os Estados Unidos, após 2 anos sem trabalho. Io ti dico cose che io sicura da questo. Tante famiglie andate via, Espanha, Europa. Meu filho deixou o país e te digo algo da qual tenho certeza. Muitas famílias foram embora para a Espanha, para a Europa, muitas. Até os meus que ainda ficam aqui pensam em ir embora. Porque nem todos os trabalhadores podem ir a Jerusalém, não há permissões. Se os trabalhadores não vão trabalhar, não trazem salário para cá. Mas como se pode viver assim? Ninguém compra, ninguém faz nada. A verdade é que é muito difícil. Nessuno fanno nulla. E questo, la verità è molto difficile. Para Rada, é mais fácil para os idosos, pois eles conseguem viver com pouco. Mas para as famílias jovens com uma vida a construir, a situação é muito precária. A fé continua sendo sua âncora. A São José pede paz e esperança para Belém e para o mundo inteiro. Dentro da igreja encontramos Bichara Salamé. Há 20 anos trabalha como zelador da igreja. Para ele, também a ausência de peregrinos e turistas pesa enormemente no dia a dia. Embora a situação atual seja difícil, a custódia da Terra Santa nos ajudou a manter o salário mensal para que possamos seguir em frente. Tudo está caro, a economia está em crise e as despesas de manutenção aumentaram. Por isso, nossas vidas ficaram muito difíceis. Apesar da dificuldade, sua oração a São José não para. Pede tempos melhores para si e para toda a humanidade. Irmã Maria Marlene, natural de Imperatriz do Maranhão, Brasil, pertence à congregação das Irmãs Mínimas do Sagrado Coração de Jesus. Sua vida em Belém é feita de oração e trabalho cotidiano, escondida, mas profundamente eficaz. Para ela, São José é modelo de escuta humilde e de abandono confiante à vontade de Deus. Então, para nós, mínimas, essa presença aqui é um pouco como a presença de José na vida de Jesus, uma vida de trabalho. E aqui a gente trabalha com outras pessoas, com as pessoas que trabalham juntamente conosco nesse período difícil para as pessoas também que trabalham, mas também para as pessoas que vivem em Belém. Neste mesmo dia visitamos um dos lugares tradicionalmente ligados à presença de São José em Belém, uma história que merece ser contada em outra ocasião. Aqui, Frei Marcelo Tiquinelli, guardião do convento de Santa Catarina, coordena novos trabalhos de restauro junto a artesãos que já contribuíram com diversas igrejas da custódia da Terra Santa. Acredito que a custódia em Belém sempre demonstrou, desde suas origens, sua importância na contribuição para o crescimento das comunidades locais. Sempre foi um recurso vital para o seu sustento e, ao longo de todos os governos que se sucederam, mostrou-se engenhosa e criativa. Frei Marcelo nos lembra como a custódia, ao longo dos séculos, tem apoiado a tradição do madrepérola, o trabalho com a madeira de oliveira, a restauração dos santuários e os centros educativos para crianças e jovens. Uma preocupação a mais diz respeito aos idosos. Em Belém não existe aposentadoria nem previdência social. Trabalha-se enquanto as forças permitem. Nesse sentido, a custódia é um serviço. Tem a vocação franciscana de estar próxima, de perceber, de ser criativa, de ver, de se interessar pelo outro, pelo irmão. Os artesãos da pedra, excelentes artesãos, escultores, pintores. Há muitas comunidades de produtores de ícones aqui. Há ótimos artistas que, no momento, estão desempregados. Errar Hasbun vem de uma família de Belém com longa tradição no trabalho com madeira de oliveira.
hoje cria mosaicos, alguns deles já presentes nos santuários da Terra Santa. Em sua vida houve muitas dificuldades, mas São José, a quem sua família é devota há gerações, nunca faltou nos momentos de necessidade. Há uma história que gostaria de contar. Minha avó e minha mãe me disseram que, em junho de 1975, ano em que nasci, um membro da família Rasbon foi ordenado sacerdote, Padre Luiz Rasbon. Toda a família o celebrou como se fosse um novo filho. Depois disso, a mãe do sacerdote visitou as casas da família. Eu era um recém-nascido e ela visitou a casa dos meus pais, situada perto da igreja de São Jorge. A casa do meu avô tinha uma grande macieira, imponente. A mãe do sacerdote disse: "Como essas maçãs são bonitas!" Minha avó respondeu: "Essas maçãs são suas." E despejou todo o conteúdo da tigela numa sacola e deu a ela. Fecharam a porta e minha mãe e minha avó a acompanharam até o lugar mais próximo, porque as estradas não eram como são hoje. Mas, ao voltarem para casa, encontraram a mesma tigela cheia de maçãs sobre a mesa. Essas maçãs foram distribuídas entre todas, ou a maioria, das casas de Beit Saur. Histórias diferentes, uma única raiz, a fé em São José, o homem do trabalho silencioso, do cuidado cotidiano, da providência. Em Belém, sua cidade, essa fé não é apenas tradição, é ainda hoje uma força viva. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.